Salve galera que assiste o meu canal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Roda a vinheta. Na aula de hoje, o tema é campo elétrico de várias cargas, parte 2. Bem, gente, a aula de hoje é continuação da aula passada, que a gente começou a falar um pouco sobre a interação de campos elétricos de duas cargas. Nós vimos essas figuras na aula passada, e só que nós trabalhamos apenas a situação de campo elétrico, que foi essa equação aqui. Deixa eu pegar meu pincel. Que foi a situação em que a gente usou apenas essa equação e também a equação que usa a força, que é o campo elétrico igual a força dividido pela carguinha de prova, tá? Ou a carga que é colocada próximo ao campo elétrico. Agora nós vamos ver situações em que há realmente a interação que a gente vai procurar, no caso, um campo elétrico resultante com a presença de duas cargas elétricas. Ok? Bem, então aqui nesse exemplo nós vamos trabalhar essa situação. Nós temos aqui duas cargas elétricas pontuais Q1 de 3 microcoulomb e Q2 de 5 microcoulomb. Elas estão situadas a 40 centímetros uma da outra sobre uma reta R. E aqui embaixo então nós temos esse desenho. Tá? As duas cargas estão no vácuo, logo a constante eletrostática tem esse valor. Aí ele pede para determinar as características do vetor campo elétrico resultante na letra A, no ponto médio, ou seja, daqui até aqui, eu vou ter a distância de 40 centímetros. Então, daqui até aqui, eu vou ter 20. Olha, esse número ficou lindo. Deixa eu tentar fazer melhor. Se eu consigo, 2, 0. Pronto, tá melhorzinho. Então, dessa carga até o ponto médio, eu vou ter 20 centímetros. Desse ponto médio até a outra carga, também vou ter 20 centímetros. Tá? Então, ele quer que a gente calcule aqui nesse ponto o campo elétrico resultante. Ou seja, eu vou calcular o campo elétrico dessa carga, que vai estar nesse sentido, tá? Porque é uma carga positiva. E eu vou calcular o campo elétrico da carga Q2, que vai estar no sentido contrário. Por quê? Porque também é uma carga positiva, então ela está saindo da carga e se afastando, como nós temos visto nas nossas aulas anteriores. Tá? Então, um vai ter um sentido e o outro vai ter um outro sentido. Por que eu fiz uma seta maior ou menor? Será que foi erro meu? Na verdade, foi intencional. Tá? Porque a carga Q2 ela é uma carga maior do que a carga Q1. Tá? Então, logo, a intensidade do campo elétrico, esse campo elétrico aqui é 1, vai ser menor do que a intensidade do campo elétrico, que eu vou chamar de E2. Tá? Porque ela depende, lembra, a nossa equação do campo elétrico, ela vai depender da constante eletrostática, que é igual para todos, vai depender da carga que está sendo gerada, dividido pela distância ao quadrado. Então, o que muda de um para o outro é justamente a questão da carga. Então, quando eu colocar um número maior aqui, esse campo elétrico vai ter um valor. Se eu coloco um número menor aqui, esse campo elétrico também vai ter um valor menor. Então, na letra A, primeiro nós vamos calcular o campo elétrico nesse ponto médio. Na letra B, ele pede para a gente colocar um ponto P situado a 10 centímetros da carga Q1 sobre a reta R. Então, aqui está a reta e o ponto P1 ele vai estar 10 centímetros da carga Q1. Tá? Então, esse ponto P
está a 10 centímetros da carga Q1. E ele quer que a gente faça, novamente, encontre o campo elétrico resultante nesse ponto. Nesse caso aqui, o campo elétrico Q1 vai estar nessa direção. Aqui vai estar nessa direção. E o E2 também vai estar nessa direção. Tá? Por quê, professor? Novamente, agora é uma situação diferente da do ponto médio. Porque aqui, ó, carga Q1 positiva, então nesse sentido está saindo da carga e indo para fora, vamos assim dizer. E a mesma coisa o Q2. O Q2 já era aqui, né? E o campo elétrico vai saindo dele para fora. Então, quando chegar aqui no ponto, ele está indo para fora. Então, nesse caso aqui, os dois estão no mesmo sentido. Nesse caso aqui, eles estão em sentidos contrários. Então, vamos lá para a resolução. Tá? Então, a gente já começou a resolução aqui. Vamos para a letra A. No ponto médio, como eu mostrei lá na figura, o E1 ele vai ser um pouquinho menor do que o E2. Aqui já tem um desenho para nos ajudar. Então, o que nós vamos fazer? Vamos calcular E1 e E2. Então, aqui nós vamos ter qual é a fórmula que eu vou usar. Nós já vimos ali, ainda há pouco. A diferença é que no E1 vai ter a carga Q1 e no E2 vai ter a carga Q2. O D vai ser os 20 centímetros, né, que precisamos transformar para metros. Então, aqui nós vamos ter a constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona. A carga Q1, 3 vezes 10 a menos 6. Lembrando, novamente, que o micro é igual a 10 elevado a menos 6. Tá? Por isso que apareceu esse 10 a menos 6 aqui. E aqui embaixo a distância ao quadrado. E aí nós temos o resultado do E1. A mesma coisa vai acontecer para o E2. Constante eletrostática, carga Q2 e a distância, que é a mesma distância anterior. E aqui nós temos as duas. Só que aqui é o seguinte, vamos lá. Olhar aqui para a figura novamente. Então, aqui o ponto M1, aqui está o E1 e para o outro sentido o E2. Então, o que está acontecendo aqui? O campo resultante, ela deveria ser a soma dos campos E1 e E2. Só que nesse caso, o que acontece? Há uma subtração. Por quê? Porque esse E1 está num sentido, num sentido, perdão, e o E2 está em outro sentido. Então não faz jus à soma, mas sim a uma subtração. Porque você tem, vamos lembrar da força, conceito de força. Se você tem uma força puxando para a direita e a força de atrito ao contrário, tá? Você não pode somar, elas têm que ser subtraídas. Tá? Então, assim, como eles são de sentidos opostos no ponto M, o vetor resultante ele é calculado pela subtração. Tá? No caso aqui, para facilitar nossas contas, a gente coloca sempre o maior menos o menor. Tá? Então, quem é o maior é o E2, porque tem uma carga maior, e o E1, que tem uma carga menor. Então, a gente vai subtrair 11,25 vezes 10 à quinta, menos 6,7 elevado à quinta também. É justamente o que está acontecendo aqui. Então, o campo resultante é esse aqui. Tá? Aqui no desenho, como é que a gente escreveria ou desenharia esse campo? Bom, se esse campo é menor e esse é maior, e eu pego esse e subtraio desse, então faz sentido que o campo resultante está nesse sentido. E como esse aqui era 11 e eu estou subtraindo 6, então aqui fica 4,5 vezes 10 à quinta. Ok? Então aqui fica o nosso campo resultante. Tá? Ele não é tão intenso como o E2 e não é do lado do E1. Esse é o nosso campo resultante. Na letra B, nós vamos ter uma situação um pouquinho diferente. Por quê? Lembra que lá no ponto P,
os dois estavam no mesmo sentido. Aqui, nesse caso, nós vamos ter, então, que somar, porque eles estão nos mesmos sentidos. Tá? No mesmo sentido, desculpa. Então, considerando o ponto P, os vetores E1 e E2 estão no mesmo sentido. Tá? Então, nesse caso, a gente vai somar. Só que tem uma situação bem aqui. Lembra que esse camarada ele está a 10 centímetros do Q1 e nós temos aqui uma distância para o Q2. Qual é a distância do Q1 para o Q2? 40. Então, aqui na hora de calcular, nós vamos ter uma diferença. Para eu calcular o campo elétrico E1, eu vou ter que considerar essa distância, porque é onde está a distância do ponto P. Mas quando eu for calcular o Q2, eu vou ter que somar essa distância mais essa, que é onde está, né? A distância do ponto P. Então é isso que nós vamos fazer aqui. Ó. A distância D1 é 10 centímetros, que é exatamente 0,10 metros, transformando, convertendo. Já o D2 vai ser 40 mais 10 centímetros. Tá? Então dá um total de 50 centímetros, que transformando para metro é 0,5 metros. Então assim a gente pode calcular os campos elétricos E1 e E2. Então, para o E1 agora, nós vamos ter a constante eletrostática, Q1 e D1. Né? Então, 9, carga é 3, não mudou a carga, e a distância mudou, agora é 10. Tá? E aí a gente encontra esse valor para o E1. E no E2, nós vamos ter a constante eletrostática, a carga não mudou, e agora a nova distância, que é 5 ao quadrado, e aí nós temos esse novo valor. Agora, como os dois estão no mesmo sentido, agora sim faz total sentido, né, redundante, somar esses dois valores, tá? Porque agora eles estão juntos no mesmo sentido. Então, soma-se E1 mais E2. Então, 27, 10 à quinta, mais 1,8 vezes 10 à quinta. E aí nós temos o total de 28,8 vezes 10 à quinta Newton por Coulomb, que é a unidade do campo elétrico. Ok, senhores? Então, o que eu tinha para falar nessa aula de hoje era isso. Espero que todos tenham entendido. Qualquer coisa, entre em contato no nosso grupo de WhatsApp ou por e-mail. E a nossa mensagem final é: fiquem em casa, se for sair, usem máscaras e quando retornarem, lavem as mãos.